Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast da Top Game. E hoje a gente vai falar bastante sobre trading, mais especificamente sobre robôs e algoritmos. E hoje eu tô com uma pessoa super especial aqui, que tem uma jornada no mercado financeiro com algumas similaridades da minha, principalmente nos últimos dias, depois de dessas novidades com os robôs. Por favor, recebam calorosamente aqui com a gente Caio Sasaki, tá aqui no nosso programa hoje. E aí, Caio, tudo bom? Tudo bem, cara, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E bora lá, vamos trocar uma ideia e ajudar essa galera a entender um pouco mais, né, desse universo. Fechado, perfeito. Caio, eu tava até conversando contigo mais cedo. Quando eu estava começando a aperfeiçoar mais o meu operacional, principalmente voltado para o trading, que já tem 11 anos que eu estou na bolsa, mas eu comecei ali com swing trade, posição com ações, entendendo a análise gráfica no diário, semanal, essa coisa toda. Mas quando eu estava acelerando meu conhecimento sobre trading, tu foi uma das primeiras pessoas que eu conheci ali na época do Portal do Trader. Vou dizer que 2017 aproximadamente. E hoje tu ainda tá bem presente no mercado financeiro, na bolsa e com trade, só que de uma forma diferente, né? Acho que agora bem mais diferente. Com os robôs. Fala um pouquinho pra gente, primeiro, como que é o Caio Sasaki trader manual e como que tá essa movimentação aí pros robôs? O Caio Sasaki trader manual se aposentou já faz um tempo, né? Exato. Então aqui eu falo pra galera que, tipo, deixei de fazer o day trade. Na verdade, o day trade manual, deixei de clicar no meu dia a dia. Então, parou hoje... de trocar o seu tempo com o trade, né? Continua executando ali, mas agora o seu tempo não é mais trocado por isso. Não. Legal. Hoje eu tô num papel muito mais de gestão, podemos dizer. E pra mim essa é a chave, tipo... Para mim, hoje está cada vez muito mais claro de que a gestão é um caminho muito mais plausível até, né? Uhum. Porque ela te permite, de fato, ter mais tempo, mais disponibilidade de tempo. Correto. E o trading, ele, de certa forma, me ocupava o tempo inteiro em frente à tela. Porque é uma ilusão achar que você vai começar a operar por volta das 9 e vai seguir ali, sei lá, até 11 horas que seja. Uhum. Porque você tem um tempo que você gasta estudando o cenário do mercado, tem um tempo que você gasta estudando sobre trading, principalmente se você ainda está no começo, e tem um tempo que você gasta estudando a sua performance, a sua curva de capital para entender se você pode melhorar, onde é que você está errando, você vai revisar o seu diário de trading. Então, cara, assim, se você de fato leva esse negócio a sério... pode chutar ali mais umas 2 horinhas por dia fora das telas, fora o que você gasta em frente ao computador de fato operando. Então, o trading, para quem opera ativamente, ele toma bastante do seu tempo. Com certeza. Né? Então, hoje eu sigo bem distante dessa rotina, dessa realidade. Já operei muito, acho que eu peguei várias fases do pregão, né? Eu comecei operando... de 2005 para 2006 eu de fato comecei a clicar, literalmente clicar, porque eu operei no mercado eletrônico em 2006 nos Estados Unidos. Legal. Né? Mas eu operava daqui. Certo. Então eu comecei no mercado eletrônico numa época que sequer existia mercado eletrônico no Brasil. No Brasil, Só que assim, antes disso eu já estudei, tirei as certificações pro mercado Viva Voz. Legal. Caramba. Que eu tinha certificação para ser operador de pregão. Olha aí, não sabia. Não, mas eu nunca exerci. Tá. Eu só fui lá, fiz a prova, consegui tirar tinha um nome aquele negócio lá, cara. Que tinha um Mega Bolsa e tinha um código para você operar a BMF, que era o que eu tirei. Mas eu nunca cheguei a exercer, porque como eu entrei numa mesa gringa, os certificados daqui não faziam a mínima diferença. Entendi. Então, eu peguei essa época, aí de 2009 em diante foi quando a gente viu o mercado Viva Voz morrendo. Isso. 100% virou eletrônico. E nessa época eu virei minha chave também porque eu fui para Interfloat, que aí
Conheço. Tem toda aquela história que já contei zilhares de vezes, que eu passei por várias corretoras, enfim. Até eu voltar para uma carreira 100% solo desde 2014. Quando de fato eu fundei o portal do trader. Olha que legal. Desde então eu sou trader solo, né? E aí, bom, 2021 para 2022 eu comecei a virar a chave. Mas por quê? Porque até então eu acompanhava o universo automatizado. Só que eu não tinha visto ninguém de fato ganhar dinheiro, assim. Tipo, eu via algum player específico do universo de renda variável mais institucional. Isso. Então eu olhava e falava, cara, isso daí ainda não chegou pro trader pessoa física. Isso. Então eu não tenho acesso a essas coisas, eu vou acompanhar, mas ainda não isso ainda é o futuro, isso não é o presente. Então isso eu fiquei acompanhando, tanto é que em 2014 eu conheci uma mesa de traders. Na verdade, um amigo meu conheceu, ele me falou de uma mesa de traders que os caras operavam de maneira 100% automatizada, fizeram a migração, só que isso era nos Estados Unidos. Entendi. Então eu falei, legal, mas isso não chegou ainda no Brasil, né? E mais ou menos na mesma época, na verdade um pouco antes, ali 2012 para 2013, chegou o MetaTrader, o MT5, e aí também foi o lampejo, assim, de caramba, agora os robôs chegaram para ficar. E mais uma vez tinha sido um voo de galinha. Na época eu lembro que surgiu assessor de investimento especializado em automatização e nenhum desses caras permaneceu. Por quê? Porque a tecnologia ainda não estava pronta. O mercado não tinha maturidade. O ecossistema não estava pronto. E aí eu diria que foram os caras que apostaram na coisa certa, mas no timing errado. Entendi. Porque é igual, já viu a história do Gurgel, que lá na década de 70 ele criou um carro elétrico? Sim. Tem uma história dessa, tipo, e ele foi até num programa do Silvio Santos. Era pra ter sido o Tesla. E o cara, tipo, era uma tecnologia certa, mas no timing errado, cara. Né? Então, hoje, quase 50 anos depois, a gente tá vendo isso de fato vingando. E era mais ou menos algo desse tipo. Você via alguns caras tentando alguma coisa de robô, mas o mercado ele ainda era caro de operar. Ele não tinha a liquidez que ele tem hoje. Com certeza. E ele não tinha muitas vezes solução tecnológica, porque a solução tecnológica ela é fruto, de certa forma, do custo reduzido e da liquidez muito mais alta. Então foi preciso o mercado amadurecer para a gente enxergar tudo isso que a gente vê hoje. Entendi. Né? E é por isso que a minha conversão, de fato, ela começou a ser mais efetiva a partir de 2021 para 2022. Porque a partir disso você tinha, graças à RLP, redução drástica de custo. Você não pagava tanto spread, slippage. E alta liquidez. E aí você tinha menos slippage e você não tinha muito spread. Então você começou a ter um ambiente muito mais propício para o desenvolvimento de tecnologias. E foi mais ou menos a partir disso que lançaram também no mercado robôs multi-estratégia. Que essa era a minha crítica. Eu falava, cara, um robô não ganha dinheiro no mercado. Uma única estratégia não... Não tem como. Não tem como. Ou você faz assim uma linha de código muito extensa para que esse robô ele consiga operar no mercado de tendência, no mercado lateralizado, no mercado de alta volatilidade, no mercado de baixa volatilidade. Que seria uma variação do multi-estratégia dentro de uma programação só. É como se você conseguisse programar múltiplas estratégias num algoritmo só. Mas você não consegue fugir da diversificação, né? Da necessidade disso. E assim, convenhamos, fazer um robô desse jeito, é muita linha de código ali e você tem muita dificuldade para dar manutenção nele. Então, vamos supor, o robô começa a perder porque as estratégias de mercado lateralizado tão ruins. Cara, você vai ter que encontrar ali no meio o que tá dando. Então, era muito mais complexo você fazer um robô desses vingar. E a partir do momento que eles criaram um robô multi-estratégia, isso ficou muito mais fácil. Legal. Porque aí você consegue, de fato, tratar as estratégias de maneira independente e você vai dando a manutenção onde você precisa. É igual abrir, sei lá, um capô de um carro. Você olha diversos componentes, cada um cumprindo a tua função, e você identifica qual é o componente que não está bom e você precisa trocar. Perfeito. E um robô multi-estratégia é exatamente assim. Você tem diversas estratégias e você consegue identificar qual delas não está indo legal e consegue mexer. Né? Legal. E isso permitiu, de fato, uma mudança de chave. Até então, para mim, assim, um robô ele era meio que um negócio que... Era uma ideia... com a qual eu flertava, eu achava legal, mas na prática eu não estava vendo resultado. E aí quando
quando surgiram esses robôs e eu comecei a ver pessoas reais do varejo. Do varejo, isso que eu ia falar. Não institucionais. Não institucional, porque institucional, o cara tinha lá umas ordens de colocation, ele operava um outro tipo de mercado com robô, ele operava um mercado de spread, um mercado HFT. Isso, é outra parada. É outra parada. Não tinha ninguém assim... E o famoso dinheiro infinito do institucional ali, né? Não infinito, mas muito maior do que um varejo teria para expor ao risco, né? Informação pra caramba. Que, tipo, os caras têm tecnologia e os caras têm equipe para fazer análise, levantamento, posicionamento de player. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, surgiram esses robôs muito estratégia, eu falei, cara, o jogo tá virando. Agora a gente começa a ter um outro universo. Ali eu comecei a perceber que, de fato... dava pé. Legal. Mais ou menos a partir dessa época que comecei. Legal. Só abrir um parênteses rapidinho no que você falou a respeito do multi-estratégia, porque eu passei por um momento na minha trajetória de trader manual que foi praticamente essa situação da necessidade de um multi-estratégia, só que dentro da minha cabeça, o que não dá, né? Mas eu comecei fazendo day trade e eu operava muito bem tendência. Eu aprendi a operar tendência, né? Os primeiros conteúdos de day trade que eu consumi foi, por exemplo, média móvel, vou procurar compras com médias para cima, procurar vendas com média para baixo. Cara, arrebentava. E aí, quando chegava no mercado lateral, por exemplo, eu, estragava tudo, fazia muita besteira. Até porque, pela falta também de gerenciamento de risco, é uma coisa que você programa no robô. Mas aí eu comecei a ter um gatilho que era o seguinte, eu preciso aprender a operar lateralização. Aí eu pensava, na minha cabeça era o seguinte, eu só preciso aprender mais isso, que aí eu vou operar bem tendência e vou operar bem mercado lateral. Aí eu estudei, fiquei muito bom em operar mercado lateral. O primeiro dia de tendência que veio depois eu me lasquei, porque eu só sabia agora operar mercado lateral. Então o lance do robô multi-estratégia, ele é um pouco disso, né? Que você tenha uma estratégia. Eu sempre falo, você não pode dizer que uma estratégia sendo manual ou robô, não interessa. Você não pode dizer que uma estratégia é boa somente pelo parâmetro de entrada de tomada de decisão, porque ela sempre está atrelada a um gerenciamento de risco. Sempre, Obrigatoriamente, o que vai definir se ela ganha ou perde é o quanto que ela perde e quanto que ela ganha. Então, a estratégia que opera a favor da tendência com bom gerenciamento e a que opera mercado lateral com bom gerenciamento, elas juntas geram um multi-estratégia. Começa a partir de 2, né? Começa a montar um multi-estratégia que tem a maior probabilidade de entregar um resultado positivo no longo prazo na parte de automações, né? E se você parar para pensar, na verdade não é muito diferente como um bom trader manual opera. Tanto é que eu sempre comentei que trader de uma estratégia só tem vida curta no mercado. Né? No educacional, que eu trabalhei a vida inteira, assim, dentro do portal do trader, comentando, difundindo, eu sempre falei, cara, que trader de setup tem vida curta. Porque o cara, ele só sabe fazer uma coisa. E eu sempre disse que você precisa ter repertório técnico. Porque quando você tem repertório, eu falo que o repertório é igual uma caixinha de ferramenta. Se a sua caixinha de ferramenta ela só tem um martelo, cara, você vai saber resolver pouco problema. Você vai saber bater um prego na madeira, mas se você precisar de uma chave de fenda, você não tem. Se você precisar de um serrote, você não tem. Você vai tentar fazer do teu martelo um serrote, do teu martelo uma chave de fenda, sabe? Vai fazer besteira. E vai fazer besteira. Então, o trader que ele tem um repertório técnico muito pobre, ele é esse cara. Ele é o cara que tem basicamente pouca coisa para ele se virar. E o robô é a mesma coisa. Então, isso para mim ficou muito claro, assim. Igual você, né? Só que eu era o contrário. Eu aprendi a operar muito bem em mercado lateralizado. Legal. O que ainda bem, porque assim, a maior parte do tempo, dependendo do ativo, claro, mas como eu operava mais dólar, o dólar ele tá o tempo inteiro em range. Surge alguma notícia macroeconômica que muda ele de range, então ele entra em tendência. Então eu sabia que assim, 70% dos dias, do tempo, eu ia estar bem. Legal. Porque eu estava operando no mercado mais lateralizado. E aí, quando ele entrava em tendência, eu tomava uns stops e tudo bem, porque fazia parte. Só não podia se acabar nesse dia, né? Cometer aqueles erros que a gente já conhece de deixar todo o teu ganho que tu teve no mercado lateral ser entregue. Exatamente. Você não performar positivamente, ok. Agora você não pode perder a cabeça, né? Legal. Exatamente. Aí entrava a parte de gestão. Então, o robô, cara, ele trabalha exatamente dessa mesma maneira. Com a diferença que um robô, ele consegue... O que a vantagem de um trader e que um robô não faz?
Um trader, ele raciocina, ele pensa. Então, ele tem jogo de cintura, ele tem opinião. Ele interpreta. Então ele fala assim, cara, agora eu vou vestir a camisa do tendencial. Putz, o mercado travou. Então, eu vou tirar essa camisa e vou vestir a camisa do lateralizado. Tá. Então, o trader, ele tem esse discernimento. O robô, ele não tem discernimento. O robô, ele executa sempre as estratégias só de tendência ou só de lateralização. A diferença é que ele tem travas. É isso. Então, assim, geralmente, quando o mercado está lateralizado, ele não vai ter sinal de entrada para tendência. E se ele tiver, ele vai acionar um stop, enfim, vai ser um ponto que ele entra, toma um stop. Mas não vai virar uma máquina de perder dinheiro. Não vai virar Eventualmente, ele até vai executar de maneira, um dia ou outro, vai acontecer, dependendo da estratégia. Né? Mas ele tem uma maneira diferente de atuar. O trader, ele raciocina. O robô não, ele executa um algoritmo. E os dois modelos, eles têm de certa forma, sucesso. Né? Você vai encontrar o cara que ele opera de maneira totalmente discricionária, que é o trader humano. E você vai ter o robô que opera de maneira 100% quantitativa. Né? Os dois caminhos, eles têm o sucesso. E os dois caminhos, eles atingem esse sucesso através do repertório. Né? Nunca da diversificação. Eu sempre falo bastante hoje em dia dessa questão da diversificação. Só que é importante ter em mente que são maneiras muito distintas de atuar, porque um raciocina, que é o trader humano, e o outro ele atua sobre modelos estatísticos, com base na história. Né? E eu demorei para assimilar. Por mais que você saiba isso no teu íntimo ali, racionalmente, quando você está no dia a dia, dá muita agonia você ver um robô comprando onde você acha que ele deveria vender e vice-versa. Dá muita agonia, cara. Mas, com o tempo, você vai entendendo que, tipo, você é uma coisa e o robô é outra, e você pode, inclusive, operar de maneira independente do robô. Jamais operar em função do robô. Com certeza. Né? Então, nada impede de você deixar ali a sua estratégia correndo solta ali e você ficar clicando, tudo bem. Se você realmente gosta... Tudo bem, tá tudo dentro faz parte do jogo. O robô, ele vira o teu aliado. Ele não é o teu adversário, o teu inimigo. Você não tá lá competindo com ele. Né? Eu ouso dizer até que ele pode se tornar um funcionário seu na sua empresa de autônomo de trading. Porque, por exemplo, eu comecei fazendo day trade, a primeira boleta que eu enviei de day trade foi no dólar. E eu operei por muitos meses somente dólar futuro. E aí depois eu fui conhecendo o índice, e hoje que eu tenho, enfim, o conhecimento que eu tenho, eu sei que desenvolver uma estratégia para mini índice é muito mais simples do que para mini dólar, por N motivos, amplitude dos candles, que interfere no cálculo dos indicadores, dos parâmetros, etc. Mas uma coisa que você pode fazer, por exemplo, a minha leitura discricionária no dólar, ela pode ser muito boa. Você pode ter um portfólio de robôs no índice. E aí você tem seus ganhos positivos nas suas operações manuais no dólar, se você tem a confiança para isso, e você tem o robô do índice. Ou, caramba, eu opero muito bem o índice, eu não ter interesse nenhum no dólar, eu quero focar 100% no índice. Você pode operar até meio-dia e você pode... ter alguns robôs que vão operar exclusivamente na parte da tarde, por exemplo, que serão robôs especializados naquele tipo de mercado, com menos volatilidade, com menos direcional, mas que teriam capacidade de gerar retorno. Mas assim, para você não olhar para o robô como sendo, por exemplo, a gente vê muito esse discurso, né? Não, os robôs vão acabar com o trader, né? Vai acabar com a profissão do trader. Isso não vai, muito pelo contrário. Não tem nada a ver, mas você pode, na verdade, olhar para ele como sendo um parceiro seu, um funcionário, um auxiliar, exatamente. Com certeza. Mas nesse aspecto que a gente comentou até, acho que dá pra gente debater um pouco sobre isso. Qual a tua visão dos robôs pro futuro? A nível de Brasil, que a gente sabe que lá fora é muito grande, mas para Brasil, como você vê a adesão aos robôs nos próximos anos? Cara, muito boa pergunta. Eu acredito que o mercado ele ainda vai amadurecer bastante. Porque o que acontece, cara? Eu vi isso acontecendo no trading, antigamente. Né? No portal do trader foi um dos primeiros lugares onde a gente veio falar de aspectos comportamentais, de repertório técnico, que essa questão de você dominar, quanto mais ferramentas, mais técnicas, seria melhor.
A gente fala de aspectos de gestão de risco, de diversificação, que o trader ele não é o cara que fica o dia inteiro operando só uma coisa, é o cara que tem uma carteira que vai retornar dividendo, vai fazer eventualmente travas com opções ou investir no mercado internacional. Então a gente bateu muito nessa tecla e hoje é uma coisa comum. Todo trader vai falar de ferramentas emocionais, vai falar de gestão de risco. Isso, acho que o mercado amadureceu ao ponto de, inclusive, muita gente falar assim, cara, não é pra mim. Então, antes tinha muita confusão de informação que o cara ele via como um grande milagre. E eu acredito que o robô ele tá passando mais ou menos por esse processo. As pessoas elas ainda não entendem como funciona. Tanto é que eu vejo muita gente começar de um jeito muito errado, que é o cara tentar criar o próprio robô ali na unha, e aí o cara quer contratar um programador para programar a estratégia que ele faz na mão, e esse caminho ele tem tudo para dar errado. Com certeza. Tudo para dar errado, por vários motivos, assim. Primeiro, você não sabe programar, você vai contratar alguém, o cara vai lá, programa... Esse cara normalmente, ou muitas vezes, não entende muito de trading, ele entende de programação. Então ele não entende algumas nuances que ele precisa implementar. Ao menos que você entenda um pouco dessa linguagem para poder conferir o trabalho dele também. Conferir o trabalho dele. E descrever. Usando uma inteligência artificial, você precisa dar o prompt muito preciso para a IA te dar um código ali. A menos que você também não esteja afiado para isso, sua estratégia não vai estar redonda. E mesmo que sua estratégia esteja redonda, você vai precisar ajustar ela. E aí como é que você dá manutenção nesse código? Ah, mas eu já sou programador. Cara, e nesse caso, você precisa entender um pouco mais de programação para estratégia de trading. Não é igual fazer uma programação, fazer um site, uma landing page, sei lá, que a galera faz. Então, é um outro universo. E ainda assim, você precisa dominar, cara, programação e estratégia de trading para seguir esse caminho. E aí, na ponta final, esse é o caminho mais arcaico de você ter um bom robô. É o mais arcaico. E foi o caminho que eu segui. Caramba. Porque assim, eu falei, eu tenho umas estratégias que são boas. Né? Eu opero de maneira muito discricionária, mas tem alguns setups que eu acho que vão bem. Eu gostava das bandas de Bollinger para operar eventualmente algumas distorções ali. Então eu falei, vou tentar fazer isso. E eu gastei um tempo, consegui criar um robô que mandava bem. Só que aí o que acontece? Depois de gastar alguma energia, fazer backtest, essa coisa toda, e criar minha própria estratégia, que era boa. Cara, você pega a tua estratégia que você gastou ali um tempo, fora o tempo que eu já tinha gastado, já tinha anos de mercado, então já tinha uma base. Aí você olha pro lado assim, tem uma outra estratégia criada por, sei lá, quem, XYZ, fulano, e as métricas deles são muito melhores que as suas. Aí você fala, caramba, velho, por que eu gastei esse tempo todo se já tem uma estratégia melhor que a minha ali? Pronta, só dá porque a minha estratégia eu não vou pagar pra ninguém. Concordo, mas... Você vai pagar pro mercado, que talvez ela nem... Você pagou com tempo, cara. Você pagou com tempo. Quanto tempo você gastou ali desenvolvendo aquela tua estratégia? E cá entre nós, um robô hoje, vamos supor um robô avulso, sei lá, 200 reais por mês. Cara, 200 reais por mês, às vezes, é 2, 3 horas de trabalho que você faz com uma atividade autônoma. Você gastaria muito mais horas para desenvolver um robô desse. Entendeu? Desenvolver e manter. Exatamente. Então as pessoas hoje elas não têm uma noção muito boa de precificar o tempo delas. E eu acho que a maturidade me trouxe muito isso. Quando você é muito moleque, você é novo, você tem muito tempo disponível. Então você não dá valor pro teu tempo. Isso é verdade. Então você fala, não, eu vou fazer o mesmo porque eu não pago por aquilo. Só que com o tempo você consegue perceber o seguinte, cara, é melhor eu pagar um dinheiro para ter essa comida de iFood, porque se eu parar para cozinhar, eu vou gastar um tempo. Então vai gastar tempo cozinhando e lavando. Cozinhando e lavando, né? Aí você olha e você fala, putz, é melhor eu gastar dinheiro com alguém para, sei lá, fazer uma manutenção lá em casa, instalar um varal, essas coisinhas meio boba que muitas vezes a gente sabe fazer, mas fala, putz, eu tô tão ocupado, deixa eu tocar aqui minha vida fazendo isso e eu terceirizo. E aí com o robô eu comecei, já tinha essa percepção muito clara. Eu falei, cara, é melhor eu contratar algo pronto porque o meu tempo vale mais do que isso. Com certeza. É melhor pagar 200 conto num robô que alguém gastou horas para chegar naquele nível do que eu mesmo tentar por conta própria só para não ter que pagar isso para alguém. Então, isso começou a ficar mais claro. Assim como começou a ficar cada vez mais claro que o meu papel ele não era mais do trader.
Que é o trader, eu sempre falo que o trader é aquele soldado da Primeira Guerra com uma baioneta na mão, na trincheira, tomando fogo cruzado e tendo que tomar decisão sob pressão. Esse é o trader. Tá. O gestor de robôs, ele tá mais para um general ali do quartel dele programando os drones. Boa. E é isso. Ele não tá no fogo cruzado. Mais estratégico e menos É operacional. muito mais estratégico. Cara, você tá olhando o quê? Quem gera resultado, quem não gera, quem entra para dentro do meu time, do meu portfólio e quem tá fora. E não é um negócio que você faz todo dia. É um negócio que você faz no fechamento do mês. É uma coisa que é muito mais branda do ponto de vista de desgaste físico. Só quem já ficou na frente da tela o dia inteiro operando sabe como é desgastante fisicamente. Eu não tô falando nem do psicológico. Só psicológico, fisicamente. tipo, acho que todo mundo já sabe. Né? A pressão que é, né? Cara, você termina o dia, terminava, cara, assim, tipo... Era exatamente... Aí eu já ia falar, era aí mesmo. Aqui pra mim travava tudo, Travava tudo. E outra, pra mim, travava também maxilar, que eu ficava tenso. E aí, cara, doía tudo a parte da mandíbula, assim. Aí rachava os dentes. Nossa, cara. Tipo, e às vezes você nem percebe que você tá na frente da tela e você tá tenso, o rosto inteiro tenso. Você não sente. Você sente depois que acabou. A bolsa fechou e você... Nossa, aí volta tudo. Parece que você dormiu dentro de uma máquina de lavar ligada com meia dúzia de tijolos. É isso. Que loucura. Caramba. Mas o físico também pegava bastante. E aí a parte do robô, você faz essa parte mais estratégica, né? Como você estava falando, de bem menos operacional. E é muito interessante porque você, querendo ou não, a pressão é menor, você tem menos desse desgaste, mas é incrível como as pessoas tentam sentir todas essas coisas até com o robô, porque existe o estímulo emocional, abre aspas, positivo que você tem durante o mercado, porque às vezes você fica sentindo isso tudo, por quê? Porque você não tá só tenso, você tá na adrenalina, né? Por que você não sente? Porque você tá ali com as emoções à flor da pele, não deveria, mas o iniciante está. E eu lembro que algumas semanas atrás, um aluno estava aqui dentro do escritório e eu estava ajustando os robôs, eu estava criando, eu estava desenvolvendo, eu estava organizando, fazendo esse trabalho de general, revisando tudo que eu tinha ali. E aí ele falou, pô, esses aí são os robôs que você tá falando, e que a gente falou alguns meses atrás da fábrica de games, né? Tu acompanhou bem, né? Muito bom. Tu acompanhou, aí ele, pô, esses aí que são os robôs. Eu falei, pô, inclusive estão voando, estão entregando legal. Aí ele, pô, legal, né? Mas com o robô você não sente a adrenalina. Aí eu falei, é exatamente isso que você não deveria sentir na hora de operar. E aí eu te respondo o que você me perguntou, como que eu acho que vai ser o futuro. Então, eu acredito que a gente vai passar um período ainda de adaptação, onde as pessoas vão aprender um pouco mais sobre o universo da automatização, que as pessoas não sabem hoje. A geração dos meus filhos já vai operar de maneira automatizada. E o trader manual vai ser igual o cara que escreve uma carta numa máquina de datilografar. Ele vai ser um cara que, assim, se ele fizer é porque ele admira o processo artesanal e tudo bem. Mas, assim, se você pegar qualquer iniciante hoje e você expor as duas alternativas, cara, assim, ele só tem um motivo para ele escolher operar manualmente, que é motivo emocional. Se ele busca resultado, se ele busca eficiência, ele não tem nenhum motivo para escolher a operação manual. Nenhuma. Então, eu acredito que, assim, a geração dos meus filhos, dos novos traders, eles vão estar muito mais familiarizados com as operações automatizadas. Né? E eles vão estar muito mais familiarizados, inclusive, com os robôs quantitativos. E aí vem a grande diferença. Que os caras hoje olham para um robô, só que eles pensam nas operações, nas estratégias automatizadas e não nas estratégias quantitativas. E qual é a grande diferença entre as duas? A automatizada como o nome já diz, é aquele trade que o cara fazia manualmente e foi automatizado. Então é algo que um ser humano pode fazer, mas um robô ele automatizou porque aquilo é passível de ser automatizado. Tipo um setup popular que agora você não espera acontecer para você apertar o botão. Espera acontecer ali, e a automação faz sozinho. O que aconteceu, sei lá, na indústria automotiva, você pega as montadoras, eram antigamente operadores, pegando uma porta de um carro, levando até outro, né, eles dando os pontos de solda, mergulhando num tanque de tinta. E hoje em dia é tudo braço máquina, mecânico, tudo robô. Aquilo é um processo de automatização. Com certeza. Né? Que eram processos seres humanos fazendo antes e depois passaram a ser máquinas. Só que o universo do trading, da estratégia, ela é quantitativa. O que quer dizer isso?
as estratégias, elas não nascem de uma interpretação humana que posteriormente vai ser automatizada. Elas já nascem de um estudo 100% estatístico e totalmente agnóstico. Porque um robô ele não está olhando assim, essa média móvel ela é curta e ela diz a tendência de curto prazo, a longa é... Cara, ele só está cruzando dados e através de milhões de combinações ele vai falar assim, cara, essa é a melhor estratégia. Mas por quê? Cara, porque os resultados na linha final são melhores com essa combinação específica. Então o robô ele não está muito preocupado, na verdade o robô não tem sentimento nenhum. Exato, não está preocupado com nada. Cara, ele só é um estudo, é frio e é básico, é puramente técnico. Se você pegar, a gente pode pegar uma estratégia, pensar em quê? Time frame da estratégia, a gente pode pegar o gráfico 1, o gráfico 2, o tempo do gráfico 1, do gráfico não, a estratégia, o indicador 1, indicador 2, o tempo do indicador 1, o tempo do indicador 2, o momento em que o robô começa a operar, o momento que o robô para de operar, a extensão do gain e a extensão do loss. Então você tem aqui, eu contei com você 9 variáveis. Se você estabelecer que cada uma dessas 9 variáveis você pode ter 2 versões, então você pega ali 2 time frames, 2 tipos de indicador, pode ser uma média móvel, uma banda de Bollinger, outro indicador pode ser uma outra média móvel e um estocástico. E para cada um deles você colocar 2 períodos. Períodos diferentes. E você pegar um gain de 400 pontos no índice ou de 800, e o stop de 400 ou de 600. Se você cruzar todas essas possibilidades, você tem mais de 500 possibilidades. E é isso que um robô faz. Acho que bem mais, inclusive, viu? 500 e pouco, é 2 elevado a 9. Cara, é bem isso. E aí, são 9 variáveis e são duas possibilidades, então é 2 elevado a 9. Boa. Cara, são mais de 500 possibilidades. Então, se você, bota isso para um estudo, em questão de minutos você tem uma resposta de qual setup, qual combinação de setup é o melhor. E o robô, você consegue... Isso eu dei um exemplo muito bobo. Com certeza. Você pode exponencializar de maneira que você cria, assim, milhões de possibilidades numa semana. Então, o robô, você vai fazer uma varredura para descobrir estratégias de tal maneira que hoje não é mais um bom trader automatizado, ele não é o cara que entende de candle e de análise técnica e de price action, tape reading, ele é um cara que entende de ciência de dados. E esse cara, ele tem um poder de desenvolvimento estratégico, assim, milhares de vezes maior do que de um trader que está ali na frente da tela todos os dias operando. Claro que você entendeu, tem algum jogo de cintura, isso soma, isso ajuda. Com certeza. Mas eu acredito que cada vez mais isso vai ser um mercado dominado por cientistas de dados. E aí, chegando na resposta final do futuro, a galera que começar a operar com o robô mais para frente, quando toda essa velha guarda já estiver indo embora, e aí você vai parar de ver, inclusive, os caras vendendo o curso de trader, porque, cada vez mais vai cair a ficha pra galera que isso não é um caminho legal. Essa galera já vai estar acostumada com essa nova realidade. Então, o futuro eu acho que é 100% automatizado. O futuro não dá ré, com exceção do foguete do Elon Musk. Exato. Tecnologia não dá ré, né? E aí você vai ter uma galera com uma ciência muito maior, que é um trabalho mais de gestão, é um trabalho de você compor portfólios de estratégias, que você vai trabalhar modelagem de portfólio de robô, olhando para métrica. Isso é o futuro. Cara, isso é o futuro, e esse futuro ele já é possível hoje, mas assim, eu acredito que vai chegar uma época em que 99% das pessoas vão optar por esse caminho. Porque a taxa de sucesso é maior, o nível de desgaste é menor, a dedicação de tempo que você precisa ter é muito menor. Como eu falei, assim, o cara que hoje está começando e ele escolhe o trading manual, cara, ele está escolhendo por critérios emocionais, né? E o cara que escolhe ficar, muitas vezes também, ele fala assim, eu já aprendi tanto, eu já tenho uma bagagem, eu já ganho no mercado manual, então eu vou seguir por aqui. Né? O que esse segundo cara precisa entender é que ele pode ter os dois mundos. Perfeito. Ele pode aproveitar o melhor. Exponencializar o ganho dele. Exatamente. Ele não precisa ficar, tipo, eu sou o time manual e eu sou contra, não é contra, velho. Tipo, são ferramentas. É igual... antigamente existia muita discussão do, o trader, você opera só day trade. Eu falo, isso é coisa de mongoloide, de mocorongo, desculpa falar, né? Tipo, cara,
Por que não você vai operar day trade e ao mesmo tempo ter uma carteira de ações ou fazer swing trade ou operações com opções? Você pode fazer isso tranquilamente. Não tem essa de operar só day trade. O cara que defende isso daí, ele tá mentindo pra você, cara. Porque todos, sem exceção, que eu conheço, os caras diversificam as fonte de renda, as né? fontes de renda, as frentes deles. Então, pra mim tá mais claro que, assim, o robô, beleza, você gosta de operar, você acha que você tem uma chance de melhorar a tua curva de capital operando manualmente. Legal, mas, cara, o que te impede de ter os dois mundos? Eu acho que é muito mais plausível você diversificar do que seguir só em um caminho. Eu tenho 2 pontos sobre o que a gente falou. Um primeiro parêntese a respeito desse lance da fonte de renda. Eu até gravei um vídeo no meu canal que gerou um debate muito interessante. E obviamente que o bom brasileiro não presta atenção nas coisas no detalhe. Aí tinha uma galera... Gerou muito engajamento, porque gerou muito debate crítico ali nos comentários. Aí todo mundo que tava xingando e reclamando, eu falei, mano, você não prestou atenção no que eu tava falando. Que a headline do vídeo era: eu não vivo de day trade e você também não deveria. Mas qual que é o lance? Eu ganho dinheiro fazendo meus day trades, fazendo minhas operações. Mas eu também ganho dinheiro com os meus investimentos, por exemplo, em renda fixa, que, Brasil paga bem pra caramba. Então eu tenho um percentual que não pode estar no risco, porque, por exemplo, como a gente estava conversando antes do podcast, eu peguei um apartamento agora e ele já está quitado. Então eu tinha um compromisso de quitação num período. Então aquele dinheiro, não podia imaginar a possibilidade de perder ele. Porque ele tinha um compromisso. Então ele me rendeu bem na renda fixa. E eu tenho, por exemplo, outras fontes de renda. Eu tenho meu trabalho na Top Game, eu tenho o meu trabalho em outras áreas. E eu tenho o meu ganho com day trade. Só que hoje, se você traz... Não que você precise, e eu sou uma pessoa muito reservada com digamos assim, a minha contabilidade familiar, né? eu mostro ali... eu não tenho obrigação de estar mostrando todas as formas que eu ganho dinheiro, mas como eu gosto de falar sobre o trading, eu abordo um pouco sobre as formas de você ganhar na bolsa. Mas, por exemplo, a pessoa fala assim, se o day trade não é a sua renda principal, você não é day trader. Eu sou consistente, eu ganho dinheiro nas minhas operações manuais, eu ganho dinheiro nas minhas operações de robô. Você vai falar que eu não ganho com trade? Isso não faz muito sentido. E, inclusive, eu estava revisando os meus ganhos no ano, na bolsa. Eu pego o relatório geral, né, que inclui ali day trade, swing trade. Foi bem positivo o meu ano, foi um ano muito bom de operações na bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas, gera-se muito esse debate. Às vezes o day trader ele acha que a única coisa que ele tem que fazer é day trade, ele não pode fazer mais nada. Esse cara é um iludido, ele foi manipulado pelo marketing. Perfeitamente. E aí ele acredita que os day traders são os caras que vivem única e exclusivamente de day trade. Isso não tem nenhum day trader no mercado que vive só de day trade. Nenhum, velho. Posso falar assim... Tranquilamente. Tem os caras que mentem, então tudo bem. Se você quiser acreditar no cara que mente, beleza. E assim, eu sei porque por um bom tempo eu fui o cara que viveu só de day trade e é uma merda, velho. É a pior coisa do mundo. É muito ruim, cara. Porque assim, quando você tá indo bem, você quer só operar porque você tá indo bem e você sabe que vai chegar um momento que você não vai estar indo bem. Então. Só que quando você tá indo mal, você quer continuar operando porque você tá indo mal e você precisa voltar a performar. Você nunca tem férias, você não dorme em paz. Seu final de semana é uma droga porque você não vê a hora de chegar segunda-feira de novo. Porque se você tá indo bem é pra você ganhar mais dinheiro. Se você tá indo mal é pra você consertar o teu operacional. E aí, olha só que coisa maluca, velho. Eu aprendi isso quando um cara que era veterano de pregão, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, você não aguenta essa batida até muito tempo, mas hora menos hora você vai querer se aposentar. Então você precisa começar a olhar pra tua vida de uma maneira mais atenta. E esse cara era day trader, era vencedor, velho, senhorzão já, décadas de mercado. Eu falei, velho, tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, é aprender com a experiência dos outros, mais experientes, bem-sucedidos. Então eu falei, se esse cara tá me falando isso, e ele não tem motivo nenhum pra mentir pra mim, eu tenho que prestar atenção no que esse cara tá me dizendo. E foi aí que eu comecei, de fato, largar a mão e prestar um pouco mais de atenção na diversificação e prestar atenção em geradores de renda de verdade. Aí vem um ponto que eu sempre bato. Dá pra tirar renda com day trade? Dá. É a melhor forma de você tirar renda com day trade? Não. Por quê? Quando a gente fala renda, a gente pressupõe recorrência. O que é a tua fonte de renda? Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou profissional de TI,
Eu sou um dentista, sei lá, um trabalhador, vendedor autônomo. Cara, você tem uma fonte de renda, porque isso, de certa forma, te dá uma recorrência. Legal. E tuas contas têm recorrência. Agora, a gente sabe muito bem que no trading, você tem mês que você fecha mal. Não dá pra você bater um fio lá pra administradora do teu prédio e falar, esse mês eu não consigo pagar o condomínio porque eu não ganhei dinheiro do day trade. Então, pra mim começou a ficar mais claro à medida que eu fui juntando dinheiro que eu precisava construir uma fonte de renda estável e o day trade e o trading, os investimentos internacionais, tudo que fosse basicamente ligado à renda variável, que varia. Porque existe uma renda variável que te dá retorno mais fixo, né? Uma carteira de dividendos, um fundo imobiliário, mas, cara, renda variável que de fato varia. Isso é meu bônus. É um dinheiro que eu vou resgatar ele a cada 6 meses. E aí, nesses 6 meses, eu posso tanto resgatar para fazer uma viagem, ou trocar de carro, ou eu posso reinvestir ele e crescer mais o meu aporte dentro do universo renda variável. Perfeito. E o que hoje é o meu dia a dia? Cara, eu tenho fontes de renda fixa. Né? Eu tenho participação em empresas, então que me rendem dividendos. Eu tenho imóveis, imóvel comercial. Então, eu tenho renda fixa, de certa forma, que hoje paga os meus... então, o que você falou? Quer dizer que você não é trader? Cara, eu tô cagando pro teu julgamento, se quiser. Então, eu não sou trader. Tá bom, legal. Beleza, então, se você quiser julgar que eu não sou trader, pra mim, tá ótimo. Só que tem um porém, eu ganho dinheiro. Eu fiz minha vida nisso. Eu posso te mostrar minha carteira de trabalho, eu tô desde 2014, quando eu deixei a corretora, e eu te garanto que eu não vivi esse tempo de sol. De algum lugar veio. E eu não sou herdeiro. Olha aí. Eu me fiz. Né? Eu não ganhei dinheiro. Eu venho de uma linhagem muito específica de japoneses, são japoneses quebrados. Os caras olham e falam assim, japonês tem dinheiro. Eu falo, então, eu venho de uma linhagem muito especial. Boa. Que é uma linhagem de japoneses quebrados. Que isso. Então tive que aprender a me virar, cara. Legal. Então o que eu posso te garantir é que eu aprendi a fazer minha vida nesse negócio e eu sei como esse negócio funciona, especialmente porque eu conheço os bastidores. Eu não tô nessa vida encantada do trader cor-de-rosa, onde a galera se baseia em videozinho de Instagram. Né? Eu sei como... a vida real, né? A vida real. Porque eu conheço os caras que estão aí vendendo curso, e não tô menosprezando. Tem cara que tá vendendo curso, o curso do cara é animal. Né? E eu conheço todos eles, e todos eles têm uma fonte de renda que não é só o day trade. E não tem nada de errado nisso. Não tem absolutamente como eu falei, nada de errado. E você também não deveria, né? Se você tiver neurônio, você vai também seguir por esse caminho. Né? Isso seria um caminho de um trader burro, mas eu não conheço trader burro. O cara, para ele ganhar dinheiro nesse negócio, ele precisa ter um mínimo de inteligência. Então... Tem uma galera que vai vender o sonho. Cara, isso é todo o mercado. O mercado de saúde, de beleza, sempre vai ter as ilusões, o milagre em forma de pílula. E do concurso público também. Do concurso público, tudo. Cara, tudo. Até para você conseguir uma vaga de empresa, sempre vai ter o cara com um hack ali. E sempre vai ter o otário que compra esse negócio. Beleza. Você vive nos anos... 2020, você precisa estar vacinado contra isso. Sinto muito, cara. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, talvez isso fosse uma desculpa do tipo, fui enganado. Hoje em dia, cara, faz parte do jogo, você tem que vir com o teu pack de sobrevivência e entender o que é enganação e o que é verdade, para você não ser um manipulado. Precisa desse filtro já, né? Precisa. E não é por causa do trading, é para tudo na vida. Tudo. Senão você vai ser o cara que constantemente é a nova Polishop. Você vai estar comprando toda hora produto furado. Toda hora aparece uma novidade. Toda hora tem uma novidade, essa novidade é sempre urgente. Se não comprar agora, você tá ferrado. Então, assim, ou você aprende como o jogo funciona de verdade e você vai se munindo, inclusive, de referências confiáveis. Isso. Ou você tá ferrado, cara. Você vai ser a ração do robô. E a gente viu muito falando sobre esse lance que tu falou e trazendo até isso agora especificamente pro robô. A gente viu muita coisa ruim dos últimos anos pra cá. E às vezes até o robô sendo utilizado como uma promessa falsa para pirâmides que já caíram, né? Eu lembro que em 2019 eu fui muito procurado, porque assim, em 2019 eu já tinha pedido demissão do meu trabalho, eu já estava vivendo exclusivamente de bolsa, não tinha me mudado para São Paulo ainda, mas eu estava assim, na iminência, estava quase mudando para cá, isso tudo lá em Manaus.
E teve uma época, 2019, eu não lembro o nome agora, também não faz questão, não tem por que mencionar, mas o nome das empresas que começaram a abordar muitas pessoas prometendo retornos elevados todo mês, a 10% ao mês, 20% ao mês, porque essa empresa tinha vários robôs de Forex. Robô da NASA. Então. O robô da NASA. Esse tinham vários robôs. Esse foi famoso, mas ele é mais recente. Mas é tipo vários desses robôs com promessas milagrosas. E uma coisa até que eu comentei em vídeos mais recentes, o robô que geralmente fala assim, pô, é 90%, 99% de taxa de acerto. Hoje o varejo que não conhece, ele dá muita importância para a taxa de acerto do robô, e a gente sabe que o que importa é o payoff, né? O quanto que ele o quanto que ele ganha quando está certo e quanto que ele perde quando está errado. Fator de lucro, você tem que olhar outras métricas. Exato, exatamente. E é aquilo que tu falou, tipo, tem várias áreas, mas para a nossa que a gente tem se especializado nos últimos anos aí nos robôs, precisa ter esse filtro também. E outro parêntese que eu ia comentar contigo era que a gente mencionou bastante nessa conversa sobre o emocional, e acho que o robô, ele vem como uma solução que a gente usou muito o exemplo da pessoa que ganha, mas também quer um robô. Mas, pô, e o cara que não ganha, o cara que perde, o cara que às vezes sente que tem uma estratégia boa, que ele sente que domina um trade, não sabemos se ele realmente domina. Mas pelo menos ele tem a chance de se pôr à prova de verdade. Exato, mas ele sente assim, cara, eu sinto que sempre que eu me saboto é porque eu fico nervoso, ansioso, com medo, com ego, com ganância. É verídico, né? Eu acho que é o caso da maioria realmente das pessoas que perdem, ela não tem o controle emocional, que a gente estava falando. É uma pressão muito grande que você sente, e a maioria das pessoas não são, ou nunca foram na vida toda, treinadas para passar sobre esse tipo de pressão sobre elas mesmas. Porque na maioria das vezes, a pessoa, mas eu já trabalhei sob pressão. Beleza, mas você trabalhou sob pressão numa empresa com o chefe te cobrando. No trading, é você que se cobra. É uma coisa totalmente diferente. Nossa, totalmente. E se você sentir que por alguma incompetência sua você perdeu dinheiro, cara, em nenhum outro trabalho você perde dinheiro. Você pode ter a pressão que for, mas você, no final do mês você vai receber seu salário. No trading, você tem a pressão sobre você mesmo de ter que entregar performance, caso contrário, você não somente não ganha, você perde. Então, o peso psicológico, até você que está aqui assistindo, se você sentir que é um caso parecido com o seu, comente aí. Mas eu escuto muito isso. Eu tô há 5 anos nessa jornada aí de mentor, de ensinar as pessoas, e eu sinto que a maioria dos feedbacks que eu recebo é esse. Pô, eu tenho uma dificuldade emocional, o meu psicológico não deixa, eu tenho uma estratégia boa. Nunca saberemos se é realmente boa, mas geralmente essa é a muleta que a pessoa usa. E o robô, ele vem para trazer essa solução, né? Porque você você vai ligar ele, de novo, um robô que você confia. Às vezes você até realmente tem uma estratégia muito boa, você programa e ela é realmente muito boa. Você finalmente vira a chave nesse mercado sem ter a necessidade de apertar o botão, e você pode fazer o trabalho, passar mais tempo com a sua família, ou, como a gente falou, ter outra fonte de renda enquanto o trading tá rodando automático, né? Cara, a parte emocional, ela é uma desculpa muito conveniente. Porque é totalmente subjetivo e você pode jogar pro vira uma muleta fácil, nossa, né? Pra justificar o fracasso. É muito fácil, cara. E inclusive para você vender uma solução que muitas vezes não existe. O problema de muito trader não é o emocional. Cara, assim, muitas vezes é um problema de conhecimento técnico mesmo. E não é o emocional que vai consertar, senão todo monge que tem um emocional ali seria um excelente trader, e isso não é verdade. Né? E o robô, ele tem um problema sério de emocional pro cara que ele fica acompanhando a operação. Porque assim, o que o robô ele faz? Ele ocupa os dois principais papéis do... O que é um trader? Nada mais é do que o papel de um gestor, de um estrategista, um analista, um research e um operador de mesa. Perfeito. Ele faz essas 3 coisas, um bom trader, né? Tem um cara que ele esquece o papel de gestor, ele só fica na análise e na operação. O robô, ele toma 2/3 disso. Ele ocupa o papel do operador de mesa, que ele executa, e ele ocupa o papel do research, que ele tem um algoritmo ali, que faz a leitura, a estratégia, exato. Então, quando você tira essas 2 coisas que tomam tempo pra caramba e você fica só com o papel de gestor, te sobra tempo. Sobrando tempo, você fica o quê? Ansioso. Se você ficar na frente da tela, sem fazer nada, você fica ansioso. Aí você antes era babá de Kendall, você vira babá do robô. E aí você fica lá, não, o robô comprou. Mas era pra vender. Não, o robô comprou. Ele comprou bom, eu vou comprar também, vou dobrar. Pra aí eu melhorar
a performance desse robô. Olha que loucura. Se você fizer isso, você está condenando não só o teu robô, como o teu emocional, porque você vai acentuar o teu problema de ansiedade e você vai sofrer uma angústia dobrada. Que não é tão ruim quanto, de fato, você tá ali clicando e ver seu dinheiro dissolver, trade após trade, você entrar numa espiral de autossabotagem e dobrar a mão e fazer médio para frente, médio para trás. Não é tão ruim. Tanto é que eu sempre cito. Cara, aí agora, tipo, pra galera que acompanha a gente, um exemplo prático, assim, prático. E é, pra mim, o grande diferencial para você decidir entre, vou operar manualmente ou vou operar automatizado. Cara, vamos supor que você tem um trabalho onde você ganha R$50 por hora. Não estou chutando nada fora do comum. Tá. 50 por hora, acho que você consegue, como um trabalhador autônomo, em diversas profissões, você consegue ter uma média de ganho de 50 por hora. Perfeito. Cara, se você opera 2 horas por dia, e vamos falar só do tempo que você fica em frente à tela ali. Vai, só opero das 9 às 11. Ok. Se você seguir num trabalho normal, você ganharia R$100 num dia de trabalho. Certo. Né? Você está trocando ali pelo robô. E a gente está falando R$100 por dia, é R$500 na semana. R$2.000 num mês, certo? São 4 semanas. Certo. E um ano tem quanto? Tem 12 meses. Então a gente está falando de R$24.000 num ano. Certo. Então, se você passou um ano, todos os dias operando pregão, 2 horas por dia, se você não fez R$24.000, cara, você não bateu a meta do cara que seguiu trabalhando de Uber, sei lá, qualquer outro trabalho. Saca? E aí, onde é que eu quero chegar com o emocional? Pega 2 caras, um decidiu largar o emprego, 2 colegas de trabalho. Um resolveu largar o emprego e o outro foi ser trader. Outro conseguiu manteve o emprego, mas seguiu operando automatizado. Tá. Terminou um ano. Os 2 quebraram. Os 2 tinham R$10.000, os 2 quebraram. Vamos pegar um cenário mais triste. Tá. Vamos lá, o cara que operou com robô, ele continua com o emprego dele, ele não precisou abrir mão da vida social, do lazer, ele não sacrificou o tempo em família ou em amigos, a convivência social dele, ele perdeu só dinheiro. Certo. E ele, com certeza, ele tá chateado, porque perder dinheiro não é legal, quebrou com os R$10.000, mas assim, esse cara continua com o emprego dele. O outro, vamos pegar o cenário agora do cara que largou o emprego para ser trader. Tá. E foi operar manualmente. Esse cara, ele tá desempregado, ele perdeu os R$10.000 que ele guardou para fazer o trading. Provavelmente para estudar e se dedicar ao mercado, ele deixou de lado muito happy hour, muito encontro de família, deixou de pegar um cinema com a namorada, ou enfim, ele sacrificou, e tudo bem quando você sacrifica em prol de algo, acho que é o preço. Mas assim, eu te garanto, esse cara ele tá abalado porque ele tá desempregado, tá buscando uma recolocação no mercado. Então assim, putz, na ponta final, o desgaste não tem como ele não ser infinitamente menor quando o cara... Isso porque eu estou traçando o pior cenário nos 2 casos. Sem mencionar que quem opera com robô tem uma taxa de sobrevivência 10 vezes maior do que o cara que opera manualmente. Absurdamente maior. Então, assim, na vida real, inclusive, depois de um ano, é muito mais provável o cara que largou o trampo dele para viver só de trading, ele tá ferrado, e o cara que seguiu com o trampo, ele tá ganhando alguma coisa com o robô. Tá. Porque a taxa de sucesso dele, inclusive, é maior. Então, do ponto de vista emocional, não é que o robô ele te blinda totalmente, como eu já falei da questão da ansiedade. Mas, assim, a carga de desgaste, cara, é infinitamente menor. Você não sofre as cicatrizes que o outro cara sofreu. E que muitas vezes esse cara, dependendo da pessoa, ele carrega isso pro resto da vida. O cara ele vai assimilar, tipo, tomar risco com uma coisa ruim, e ele vai ter medo de tudo, cara. Desde de tentar empreender, esse cara ele vai ficar com um risco de, cara, nunca deveria ter... com cicatrizes, né? Nunca deveria ter me arriscado. Arriscar é ruim. Sacou? Entendi. Então, o robô ele me trouxe alguns benefícios, inclusive me ajudou a operar melhor. Porque é muito louco, né? Porque você vê que a estratégia está sendo executada só quando tem que executar, e às vezes tem alguns critérios que o robô não executa por pouco, mas ele não executa. E você... E às vezes esse é o grande diferencial. Né? E você fala, aqui eu já executaria porque não foi exatamente como... Mas pareceu. Dava pra encarar, dava pra... Não, tipo, cara... Essa subjetividade que me matou muito no começo. Porque eu ficava... Pô, eu já falei isso em várias outras conversas. Tipo, pô, eu gostava de operar a favor da tendência. Então, quando o preço voltava pra perto da média, com ela cruzada pra cima, por exemplo, tá perto da média, eu vou comprar. Aí ele caía, me estopava, ia pra baixo da média, mas ainda tava perto.
aí voltava a subir. Aí eu, bom, então acho que é perto pra baixo. Aí eu, pô, vou esperar pra comprar lá embaixo. Aí ele chegava bem perto, Não por pegava cima, o teu preço. não pegava e ia. Aí eu, pô, mas o que é perto da média? Essa subjetividade do, parece que foi, parece que não é, que o robô não tem, o robô é binário. É ou não é. Essa subjetividade, às vezes, que atrapalha um pouco. E aí a gente tinha comentado a respeito, até voltar um pouco a nossa conversa sobre o portfólio, né? E sobre ter o multi-estratégia enquanto você trabalha, por exemplo. Você tem outra função, você tem outra fonte de renda. Eu tenho alguns alunos, alguns amigos que viraram alunos e clientes, porque hoje a gente está com um projeto muito forte aqui na Top Game dos robôs, que eu tô tocando, eu tô na frente. Bacana. E eu comecei a receber, vai fazer 6 meses agora, final de dezembro, que a gente tá com esse projeto. E eu comecei a receber muita mensagem, cara, que tem sido muito legal, que é o seguinte: a pessoa nunca tinha pagado uma DARF na vida. Esse mês que fechou agora, ela pagou o primeiro DARF, porque tá desde o começo nos robôs. E uma coisa importante, ela nunca interferiu no robô, porque tem gente que gosta de operar robô. Nossa. Liga o robô um dia, desliga no outro, isso é péssimo. E aí o cara falou, cara, liguei no primeiro dia e eu recuperei o que eu tinha perdido operando sozinho, tô ganhando, paguei minha primeira DARF com o robô. E aí, tipo, tem um outro amigo também que ele, lá de Manaus, ele trabalha na área do petróleo, então ele tem a carreira dele, ele tem a fonte dele, e ele gosta do mercado financeiro, vê potencial de lucratividade no trading, mas ele não consegue trocar ativamente o tempo dele para isso. E aí ele tá com... Eu lembro especificamente que um que ele gosta muito, que tem inclusive entregado uma performance absurda, é o Top Game Start, que é o nosso plano com 3 estratégias, né? Multi-estratégia, então ele tem 3 estratégias, cada estratégia com um contrato. E aí praticamente todo mês ele, saquei o lucro de lá, saquei o lucro do Top Game Start. Legal. Aí a gente tem o Pro, que tem 6 contratos, e o Premium, que tem 10. E aí, esse é o exemplo de um amigo meu que... Pô, o cara trabalha no petróleo, o cara trabalha ali, tem a carreira dele, mas ele consegue... Eu posso dizer que ele é trader, pô, ele com certeza. E ele é melhor que 95%, segundo o estudo da FGV, 95% perde. Esse cara, ele não só é trader, como ele é melhor que 95% do mercado. Olha que loucura. Não, isso que eu acho mais louco. O robô, ele trouxe a possibilidade do day trade. Antes o day trade era coisa do cara que tinha tempo para ficar em frente à tela. Hoje, o day trade é o cara que ele tem a sua profissão, seja lá qual for, e ele pode aderir a um conjunto de estratégias, num robô multi-estratégia, e, putz, ele é day trader, de certa forma. Com certeza. Ele está ali executando no dia a dia as operações, só que a gestão, esse que é o lance, né? A gestão do day trader manual é no dia a dia, é no olho, é trade a trade. O do robô, cara, se você está fazendo uma análise mês a mês, já é curtíssimo prazo. Você tem que olhar para um prazo mais longo. E ele é um produto, vamos dizer assim, chamando de nichos, né, de mercado, podemos dizer que é um produto que ele atende uma gama muito maior de players de mercado. Diferente do day trade, que era coisa do cara heavy user e frente à tela. O robô não, o robô ele atende o cara que tem uma profissão e não tem tempo para de fato ficar ali acompanhando no dia a dia. Muito parecido com montar uma carteira de ações, uma carteira de fundo imobiliário, com uma grande vantagem. O robô ele não depende do cenário. Você pode ter a bolsa caindo e você está ganhando dinheiro com o robô. Você pode ter a bolsa lateralizada e você está ganhando dinheiro com o robô. Perfeito. Então, ele performa independente do cenário. Então, assim, como eu falei mais uma vez, no futuro, as pessoas vão perceber isso. Então, o investidor de longo prazo, ele vai ter uma carteira de robôs de day trade, porque isso complementa a carteira de ações. Isso é mais um item de diversificação para ele ganhar dinheiro nos mais diversos cenários. Algo que não acontece com o mercado de ações, seja nas ações nacionais, internacionais. Ele depende de um cenário sadio para ele ganhar dinheiro com certeza. Isso. Carteira de robôs, não. Então, acho que assim... A gente até olha para os robôs aqui como sendo fundos de investimento. Óbvio, não são, mas a gente interpreta eles numa alocação de portfólio. Cara, é um dinheiro que você vai alocar de margem. E às vezes você consegue ter, por exemplo, uma renda fixa que tá como serve de margem pro robô. Pô, isso é maravilhoso. Então, você começa a juntar... Você trabalha muito mais como gestor. Como gestor, como você falou. O general que tá ali fazendo a estratégia, você mas não é mais o soldado. Não o soldado apertando o gatilho quase que literalmente, no fogo né? cruzado. Exato. É o trabalho de gestão. Isso que a galera precisa entender, cara. Você foi promovido e você não sabe. Então, falaram... Você não sabe, Eu tava falando pro Sassá aqui que tem quase um mês... Hoje, quase um mês que eu não faço mais sala ao vivo.
E aí eu falei, mano, eu vou me demitir, né? Me tiraram da linha de frente, mas muito pelo contrário, eu fui promovido a general agora, né? Saí do batente ali e estamos nessa parte bem mais institucional, digamos assim, né? Bem mais estratégica, bem legal. Sasaki, pra gente começar a encerrar aqui, eu queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo. Como eu falei, quando eu tava aprendendo, eu tava estudando contigo. Então, porra, você é uma das minhas referências aqui no mercado e principalmente na análise gráfica também. E poder estar conversando contigo hoje pra mim é muito foda. E, pô, sobre o robô, mais ainda. Então, fala pra galera aí onde que eles te encontram, onde tá o Sasaki hoje, com o que ele tá fazendo. Maravilha, vamos lá, cara. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? E vocês me encontram fácil no Instagram, Caio_Sasaki, S-A-S-A-K-I, né? Eu falo Sasaki. Tá escrito aqui? Tá aí, é um S só. E no portal do Trader você vai encontrar também muita coisa minha. Boa. Muito material de trading tradicional, mas assim, aos poucos eu tô começando a criar bastante material sobre automatização, então cada vez mais vocês vão se deparar com algum conteúdo no portal do Trader também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, só me chamar. Eu sempre respondo os inboxes, eu tô sempre de olho nisso. E é um prazer, cara, ajudar, assim. Eu acho que uma das coisas que mais me dá tesão de ainda estar no mercado hoje é justamente poder colaborar ali, contribuir com a evolução das pessoas no universo do trading. Isso é muito bom. Antes era manual, mas agora no automatizado, que eu acho que é uma... Pra mim é a nova frente, não tem volta. Eu acho que cada vez mais é isso que vai dominar o mercado e é onde eu gostaria de dedicar a minha energia, cara. Boa, fechado. Bom, muito obrigado a você também que acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de seguir o Caio, seguir a gente aqui na Top Game. E tamo junto, grande abraço, valeu. Tchau, tchau.